Agora não foi problema na internet, foi problema no meu celular, viu? Que ele travou aqui todo. Meu celular que travou agora, não foi a internet, viu? Pronto. É normal. As tecnologias, né? Pois é. Voltamos. É. Assim dá mais emoção ao papo. Enfim, Pois é. voltamos. Saudando de novo Evanilson, que voltou, Neila e a galera que está entrando aí. Marcos Então, Peixe, um escritor continuando. aí de Aham. literatura infantil. É, como nós já perguntou sobre como é isso de fazer essa busca por iniciativas nos bairros da cidade, para mim é muito bom, é gratificante, é um prazer imenso, né? Uma alegria de encontrar as pessoas. Eu que sou uma pessoa muito tímida, muito reservada, eu não gosto, eu tenho vergonha de conversar, eu tenho vergonha de me aproximar das pessoas. E aí, com esses saraus, inclusive, eu acabo aprendendo muito, né? Como me comportar, como me importar diante de um coletivo, Uhum. a ver a quantidade de pessoas interessadas em produção, em escrita, em leitura, em fotografia. E esses trabalhos todos coletivizados, coletivos e coletivizados, porque os saraus são produzidos A na Najara tora, voltou né? agora. A Najara voltou Pronto, agora. E aí, ele estava Najara aí. respondendo a tua pergunta, Najara. Eu estava comentando que o problema agora não foi a internet, foi o meu celular que resolveu travar todinho. Pronto. E ver e aprender como faz, né? Porque eu participei da fundação do Fala Escritor, que durou de 2009 até 2017, 18 mais ou menos, que é um projeto onde se encontravam escritores, escritoras, músicos, pessoas de teatro, de circo, de artes plásticas para fazer recital, leituras, palestras. E aí, conhecendo os outros coletivos, eu fui ver também outras formas de trabalhar, outras formas de atuar. Tem coletivos que priorizam a música, tem grupos que priorizam a palavra escrita, tem grupos de saraus coletivos que preferem a leitura de textos, né? Enfim, alguns deles fazem transmissão pela internet, outros apenas para quem está ali. E assim a gente vai ampliando a quantidade, né, a quantidade de amigos e amigas, de pessoas conhecidas. E isso me dá uma energia para continuar, né? Uma energia para permanecer nessa luta, nessa pesquisa. E me alimenta todos os dias. Eu acho que essa troca, né, a troca que a gente faz com os coletivos, aí eu vejo coletivos que é de um bairro e que participa de outro coletivo que é em outro bairro. Enfim, a valorização dos artistas, né, dos artistas locais. O Sarau da Onça, por exemplo, eu acho que é um dos exemplos que tem na cidade, como tantos Uhum. outros, onde se prioriza o dançarino dali do bairro, o grafiteiro dali do bairro. E aí, daqui a pouco, a gente vai ter Evanilson aqui, né? Que vai trazer essa. Exatamente. E muitos desses coletivos não têm espaço onde se apresentar. Né? Tem, por exemplo, Uhum. um grupo que faz uma batalha de slam, que é a Poesia na Esquina, que fica na entrada do Novo Horizonte, que é uma parte do bairro da Suarana. Tem o coletivo Pé Uhum. Descalço, que tem participantes de vários bairros, e que eles se juntam numa praça também, tipo, as praças onde eles mais participam é ali na Praça da Cruz Caída, onde se Uhum. juntam 50, 100, 200 jovens. E ali também é onde se vende o artesanato, é ali também onde se vende o picolé, o sorvete, o geladinho, enfim, o livreto. Os saraus, para além de um local de exposição da arte, como da performance da poesia, da leitura de poemas, do incentivo à leitura e à escrita, é uh, um local onde a economia também circula, né? Onde se expõe os seus livros, onde se expõe. Isso sem nenhuma censura, sem nenhum, sem nenhuma proteção a um grupo ou a outro. Todo mundo que chega bota a sua banquinha, bota o seu
seu material ali, seu artesanato, e faz com que várias partes da cadeia produtiva aconteçam num único lugar, né? Uhum. A produção do texto, a impressão do texto, que alguns deles, ou vários deles, imprimem em folha de ofício, faz livretos, ou fazem livreto do tamanho de um cordel. A escrita, a impressão, a leitura, ou seja, a fruição desse material e a venda, né? Aí você tem ali, e o consumidor está ali, que é o amigo, é o poeta que Uhum. vem de bairros, tem poetas que saem de bairros distantes, tem, por exemplo, tem gente do bairro da Paz que vai para o Sarau da Onça, muitas vezes, hoje com o metrô nem tanto, mas Sim. alguns iam andando, né, ou pegavam carona até o meio do caminho com outros, alguns vão e não tem o dinheiro para voltar, e aí faz a vaquinha, junta, e todo mundo se ajuda, cada um vai para sua casa. É a É a resistência, né, resistência. Valdec? São outros centros de produção e de Uhum. fruição da literatura, que muitas vezes a pessoa que mora no centro da cidade ou que frequenta apenas alguns eventos selecionados não sabem que acontece, não sabem que existe, né? E Uhum. por isso, às vezes, não valorizam. Ou então, quando estão pesquisando uma literatura, pesquisando uma dança, não vão nesses lugares achando que ali não tem Uhum. artistas, né, da área que eles estão pesquisando. Quando, na verdade, a cidade inteira é uma efervescência de escritores, de músicos, de dançarinos, enfim. Valdec, a gente tem aqui uma pergunta e um comentário. Vou primeiro para o comentário de Caroline Assis, que diz: Valdec é um instigador da literatura baiana. Suas publicações são libelas, narrativas pessoais e únicas. Antigamente ele fazia um concurso, ele falou já, Caroline, o Galinha Pulando, que incentivou muitos escritores. E depois tinha uma pergunta da Amanda Macário. Ela queria saber qual a importância da poesia em meio a essa pandemia. Eu acho que a poesia é tudo pra gente, né? O que tem nos salvado. Não sei o que tu acha. É fundamental, né? A poesia, assim, a poesia como poema, porque tem a poesia, a alma do texto, e tem a poesia, o poema, né? A escrita, o texto em Uhum. si. Né? Para quem está nessa pandemia, e principalmente, né? Que a gente não está podendo sair de casa, não está podendo ir para um sarau presencial, que é onde a gente se abraça muito. Eu, É, com certeza. quando eu chego no sarau da onça, por exemplo, eu mato minha fome de abraço, porque É, o Sarau da Onça é fantástico. É. Eu fui uma vez só e tenho muita vontade de voltar, assim. É que agora eu moro em Valença, aí fica mais difícil ainda, né? e a Mas poesia, como alma de todas as artes, eu acho que a poesia está na dança, está no circo, está nas artes plásticas e está no poema, né? Que a expressão do poema é a poesia, é o que ela, é o eu que ela representa. achei. Ontem eu estava vendo a tua live lá, eu esqueci o pessoal que estava fazendo a live contigo ontem. Esqueci o nome, mas é um coletivo, né? É um Eu coletivo lá tava. de Itacaré. Isso, eu tava vendo a tua live e aí eu disse assim, poxa, tudo, o Valdec falou o que eu penso, assim, ele tocou em mim agora. Porque teve um momento que tu falou assim, não precisa estar no livro para ser poesia. O cara não precisa ter um livro publicado para ser poeta. Claro que ele quer ter, muitos querem ter o livro, né? Mas o cara que declama uma poesia ali, que faz uma música, que todo, ele é poeta. Então eu me identifiquei bastante com o que tu falou. E eu só vou, antes de tu falar, dar um salve aqui para duas pessoas que entraram. É bom a gente marcar que os alunos estão aqui, alunos da UNEB, alunos do México, tá? Tem uma mexicana aqui, Gigi Colibri, que está sempre nos assistindo. Entrou um ex-aluno meu do IF Baiano, Cauã, e um professor também de inglês, professor Anderson. Então é só para dar uma saudada para esse povo. E é isso, eu me identifiquei muito contigo nesse momento. Eu falei, olha, sabe quando tu vê alguém falando que tu pensa, legal, eu não tô sozinha nesse mundo. Porque Porque para mim é isso. tem poeta, inclusive, que não quer escrever o texto dele no papel, não quer ver o texto dele dentro de um livro. O Hilton Uhum. Júnior, por exemplo, ele já tem livro, mas ele tem uma expressão para o poema dele que os textos dele não cabem, né? Não cabem Uhum. dentro de um livro. E isso já é poesia. Você dizer isso já é Claro que é. poesia.
E tem muitos poetas que preferem grafitar o poema dele, né? Numa outra linguagem na parede. Tem poetas como o Perinho Santana, lá do bairro Plataforma, no subúrbio ferroviário de Salvador. Quando eu soube dos trabalhos dele, eu fui procurar, pesquisei na internet e fui até o bairro Plataforma para conhecê-lo, né? A gente marcou um encontro e tal. E ele foi me mostrar onde ele escrevia os poemas. Nos muros da rede férrea federal. Imagina. E aí, como é um patrimônio público, e a prefeitura não entendia aquilo aqueles poemas na parede, como patrimônio público também, pintava todo. Uma semana depois, passava pintando tudo de branco. Quando eu conheci o Perinho, o poema dele já era o 315, que ele numerava os poemas. Então imagine quanto poema foi apagado. E a partir dali a gente começou a catalogar, a fotografar os poemas dele, digitar e produzir um livro, né? Ele já tem um outro material para um outro livro, mas assim, a casa dele é poema nas paredes, poema no teto, poema no chão. Que então, massa! A pessoa vive poesia, né? E é isso, Sim, cada um sim. tem uma forma de expressar. Tem poetas que a própria presença daquele poeta é um poema. Né? Tem poetas em Salvador que você olha para a cara e fala assim, esse é um poeta. Né? Claro. Já A tem performance dele, o gesto, a voz, exato. tudo isso compõe a poesia, né? E a poesia, o suporte daquele poema é aquele corpo. Né? Tem poetas que pegam um texto pequeno, simples, e a atuação dele ou dela, desse poeta ou dessa poeta, já é um outro texto, né? Já é uma outra poesia. O tom de voz, o olhar. A Fabiana Lima, hoje se chama a Fabiana Lima do Resistência Poética. Ela é maravilhosa, ela ganhou um slam, não foi? Isso. Ela é maravilhosa. Hoje ela trocou de nome para Nega Faia. A potência da voz e a expressão, né, e o pertencimento, porque são poemas que ela faz da realidade, da vivência dela ou de pessoas que ela conhece. E aí, quando ela declama, parece que ela está falando com você. Assim, a gente se emociona de uma forma tão profunda que parece que é com eu nunca você vi pessoalmente, mas eu já vi vídeos dela declamando e é realmente... Tem uma outra poeta que também, feminina, que é uma mulher também, que eu acho maravilhosa, que é Mel Duarte. Mel Duarte é de uma potência também. O ano passado eu participei de oficina literária com ela dando aula para a gente pela Fundação Cultural do Estado. E assim, são fontes que a gente vai bebendo, né? Que a gente a gente sabe que tem outros pontos de vista, outras narrativas, outras experiências que a gente vai conhecendo e fortalecendo a nossa postura, a nossa forma de fazer, enfim. É isso, eu acho que a poesia tá aí pra gente. A vida sem poesia não é nada. Você olhar uma paisagem, uma quantidade de prédios e não ver aquilo como poesia, é apenas uma quantidade de prédios. Uma pedra não se torna em outra coisa. Quantas paródias, quantas interpretações temos sobre a pedra de Drummond, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E aí tem muitas paródias feitas em cima, realmente. Interpretações e a Fabrícia Rios está dizendo, Valdec Lima, um poeta... peraí, deixa que eu perdi o comentário. E jornalista importante e incentivador da poesia soteropolitana. Parabéns. Aí ela disse que tem muita live boa rolando ao mesmo tempo. Tem, mas a melhor tá aqui. Fique aqui. Tá aqui. A melhor é essa aqui de poesia. É a nossa. É a nossa, é nós. Tem a Rol Cerqueira, uma poeta do coletivo Zefirinas. Nossa, quando você ouve a Rol recitando, ela não é apenas um recital, é uma peça de teatro inteira, porque você chora, você se arrepia, você vive aquele poema naquele corpo que está ali.
Então eu acho que a Uhum. poesia, ela é a alma da gente, né? E Sem... eu acho assim, eu quando vou dar aula, Valdec, eu tento, claro, a gente sempre puxa a sardinha para o lado do que da tua formação maior. Eu sou formada em português, francês e respectivas literaturas, mas tenho a minha formação aí, mestrado, doutorado, pós-doutorado em literatura. Então eu sempre puxo para a literatura e sempre puxo para a poesia. E aí já vou me desculpar aqui com o Evanilson quando ele entrar, que eu não consegui fazer o dever de casa com os livros do Sarau da Onça que está emprestado para aluno, porque eu gosto de fazer circular. Mesmo que eles não me devolvam depois, eu tento fazer com que devolvam, né? Que livro é bom, mas eu acho que tem que fazer isso circular. E eu vou dar um salve aqui para dois alunos meus, que ex-alunos do IF Baiano, que agora foram para o segundo ano, um em agropecuária e outro em zootecnia. Cauã e Samara. Bem-vindos. Pronto. Bem-vindas todas e bem-vindos todos, né? Ao essa E vida da todes, Maureen. E todos, todes todas. e todos. Exato. Exatamente. É isso. Eu queria ler aqui o poema que eu não consegui lembrar ontem, qual poema, o primeiro poema que eu fiz, que é o poema para minha mãe. Pronto? Eu fiz em 2000, Simbora. quando eu tinha 12 anos. Minha mãe, criatura divina, corpo de mulher, coração de menina. Mulher que ama, brinca e ensina. Menina que ri, chora e ilumina. Ilumina o filho amado, não o deixa sofrer. Tem sempre cuidado, não o deixa morrer. Sofre muito, se tortura, para o filho proteger. Se tem doença, ela cura. Se não tem, não deixa ter. Dá a vida pelos filhos, entrega-se para morrer. Se souber que este gesto fará o filho viver. Que lindo! Esse foi o primeiro poema. Foi o primeiro poema. E o primeiro a ser publicado também, né? Isso numa antologia chamada Poetas Brasileiros de Hoje, 1984. Na época eu não tinha noção da importância dessa antologia e de quem organizava. Muitas vezes, às vezes a gente pensa que uma antologia é apenas uma antologia, né? Mas você vê que eu estou aí, você me mostrou 3 antologias aí de onde eu estou participando, que estão circulando 4, por na aí verdade. agora. 4 4. livros. É. E quem É um organizou... pouco do que tu falava na outra conversa, né? Que tu disse que a minha poesia estava chegando fora do país e eu não tinha essa ideia, né? E isso é muito legal. É o sonho que a gente tem, né? De quem escreve, de quem faz uma arte, é que essa arte circule por aí. Tem uma metáfora daquela... A garrafinha com um poema jogado no mar, né? Que sai mundo afora e que você não sabe onde vai chegar. E uma antologia é isso, é um poema numa garrafinha. São vários poemas numa garrafinha que ficam navegando por esse mar aí afora e nos eternizando, né? Porque eu acho que, na verdade... E sendo reescrito a cada leitura, né? Porque a cada leitura é o que eu disse na outra live, né? A partir do momento que a gente jogou isso aí para a rede, já não é mais nosso, né? É de quem está recebendo. Então... E a leitura que se faz, né? A interpretação que se dá. O autor, o leitor é um outro escritor do nosso poema, né? É um coautor do nosso texto. Tem um comentário aqui. Opa, fugiu os comentários, peraí. Um comentário aqui de, vamos ver, Nunes Ametista. Ametista Nunes, poeta presente, deslumbrada com a live. Salve, salve para Maureen Valdec. Beijos, beijos, Ametista. A Ametista é uma dinossauro, né? Porque a Ametista é uma das fundadoras do grupo Poetas na Praça, que é um grupo fundado na década de 70, que se reúne hoje ainda com outros nomes. Tem Douglas, né? Tem Douglas de Almeida, Walter César. Tem uma série de escritores que começaram esse movimento lá na década de 70, declamando contra a ditadura e fazendo um movimento anárquico-cultural, e que tem muitos deles ainda vivos e atuantes, né? E a Ametista é uma representante dessa geração, uma pessoa que eu admiro muito, esteve recentemente na Colômbia, ela com
o Walter César, estiveram recentemente na Colômbia, num evento que é promovido lá durante o mês de dezembro, pelo Martim Salas, que é um poeta também que já esteve aqui no Brasil, já esteve num evento lá em Cachoeira, no Caruru dos Sete Poetas, que o João Vanderlei realiza. E são embaixadores da poesia que estão por aí levando e trazendo e fazendo, né, encontros com a geração mais nova, mais recente, e trocando essas experiências. A Amanda Macário está pedindo aí para tu recitar, para tu nos envolver com as tuas belas palavras. Recite uma poesia. Eu vou recitar aqui, deixa eu ver aqui. Eu tenho que registrar aqui, Valdec, que na outra live minha mãe entrou. Ela não sabe muito bem que ela está começando a mexer. Ela com 70 e alguns anos, começando a mexer com o Instagram. Mas claro que para prestigiar a filha, né? Ela está aqui. Agora eu acho que ela não conseguiu entrar, mas aí ela disse que gostou muito daquele poema Se Deus Fosse Mulher. Ela disse, onde é que eu consigo? Onde é que eu consigo para ler de novo? Que ela amou. Aí eu vou dizer para Valdec. Eu posso mandar para você, Maureen. Eu quero, manda para mim. Manda para mim que eu vou... Tá. Manda por WhatsApp que eu vou repassar lá para a véia. Que ela gostou. Tá. Esse poema aqui, ele foi selecionado. É insistência, né? Teve um ano, acho que 2017 ou 2018, não sei. A Fundação Cultural do Estado fez um projeto de selecionar poemas e o poeta e a poeta, né, chegavam lá e recitavam esse poema em vídeo e em áudio. A rádio educadora faz circular pela rádio e a TV educativa faz circular os vídeos através da sua programação. E aí eu mandei um poema, não foi selecionado. Aí eu fui olhar os selecionados e tinha vários poetas que eu conheço, vários amigos meus. E eu fui olhar os textos e a produção deles. E aí eu acabei tentando fazer um texto na mesma linha de sonoridade que eu vi o poema dos colegas. O Marcos Paulo entrou aí. Marcos Paulo é do Sarau do Jaca, lá de Cajazeiras. Salve, Marcos. Massa. Salve. Aí o poema é: vendo um avião 707-700 com 200 lugares. Vendo um apartamento de cobertura com piscina de 200 metros quadrados. Vendo uma Mercedes E800 com ar, direção e alarme. Vendo um terreno de 4.000 metros quadrados. Da minha janela, estou vendo muita coisa. Massa. E sempre aquela crítica, né? Aquela crítica social presente, como a gente falou na outra live, e de uma forma leve, assim, né? Não deixando de ser contundente, mas leve. Eu fiz Enquanto poema... tu procura aí, eu só vou, antes de tu falar, eu só vou dizer novamente aqui, porque naquele outro dia caiu tanto a conexão e tal, hoje está melhor, né? Vamos aproveitar. Que tem uma amiga minha, a professora Vera Medeiros, da Universidade do Pampa, no Rio Grande do Sul, Unipampa, em Bagé, e ela tem um projeto chamado Confraria Poética Bagé no Facebook. Esse projeto, na atual fase, ela está recebendo vídeos com poetas declamando as suas poesias ou as poesias de outros. Então eu convido os poetas que estão aqui assistindo, os poetas e as poetas, para entrarem. Eu vou digitar depois aqui, Confraria Poética Bagé no Facebook, manda um vídeo, se identifica, diz, olha, eu sou Valdec, coloca lá um pouquinho a tua apresentação, sou de Jequié, mas moro em Salvador, sou poeta há tanto tempo e tal, uma apresentaçãozinha e o vídeo. Porque o objetivo agora é trazer novas poesias e também novas formas de falar. Eles querem conhecer, né, os sotaques, a cultura, ela quer conhecer dos mais diversos lugares no Brasil. Então, acho que é um projeto interessante e também para dar visibilidade para esses poetas, né? Eu vou colocar aqui agora. Tá. Vá lá. O Jorge Carrano entrou aí, ele participou com a gente em várias edições do Fala Escritor. Jorge Carrano está morando em Portugal e sendo nosso embaixador, né? Agora fazendo essa ponte também entre o Brasil e a Europa. O Jorge é escritor, é poeta, é músico e
um, um incansável batalhador das burocracias da literatura. Foi conselheiro estadual, foi presidente do coletivo, de vários órgãos públicos de poesia, de literatura na Bahia. Um grande parceiro. Eu vou ler aqui o poema em homenagem à sua mãe. Como é o nome dela? Teodora. Dona Nana. Teodora. Dona Teodora, ama é africana. Eu acho que é a Vanessa Coelho, que entrou aí agora, lá do coletivo Zeferinas. Massa. E se Deus fosse mulher? E se fosse igual à natureza, à terra, à África, o útero de todo conhecimento e sabedoria? E se fosse negra, ou indígena, ou cigana, poderia? Será que deusa seria estereótipo de passividade, submissão, prendada do lar? Seria? E se deusa menstruasse, tivesse TPM, sangrasse todos os meses, sentisse cólicas, dores do parto, amamentasse, cuidasse da cria, como seria? E se deusa fosse mulher, você teria respeito? Colocaria uma imagem dela no peito? Faria desenho, estátua de uma redentora no corcovado? Se deusa fosse mulher, como seriam tuas orações? Diante dela ou da imagem ou projeção, ajoelharia? Se deusa fosse mulher, para saudá-la, você se curvaria? Se deusa fosse mulher, favelada, analfabeta, popular, babalorixá, LGBT trans, como seria a tua reação? Na igreja ou terreiro dela você entraria? E se a filha dela fosse enviada para libertar o povo, você mesmo assim a crucificaria? Não sabe responder, não é? O machismo sequer permite pensar em outra fonte de poder, inteligência, santidade e divindade que não seja branca, de olhos azuis e masculina. Mas por mais que isso choque tuas crenças e tradições, Deus é uma menina. Ai, que lindo. Obrigada. Ela não está aqui, mas depois eu vou mandar um vídeo para ela, viu? Pode deixar. Hoje ela não conseguiu. Manda o texto. E lembrando a todas e todos e todas que boa parte da minha produção, boa parte dos meus textos, inclusive os PDFs dos livros, estão no site Galinha Pulando. É só chegar lá, clicar e baixar e ler, reler. Eu acho que a arte é para ser compartilhada. Com certeza. Com certeza. Mais alguma poesia aí que tu manda pra gente? Eu vou ler aqui um poema que ele é tem uma marca muito grande de sarcasmo, de ironia, como boa parte dos meus textos. Como eu falei na live anterior, um dos escritores que me influenciaram foi o Augusto dos Anjos, de quem eu herdei esse olhar meio sarcástico, né, das coisas. É um poema produzido com expressões idiomáticas da língua portuguesa, e para quem não se lembra, expressões idiomáticas são aquelas frases feitas que dizem uma coisa, mas querem dizer, na verdade, outra, né? O título, Abrindo o Jogo. Abri o coração e botei as cartas na mesa. Arregacei as mangas e andei feito barata tonta. Me agarrei com unhas e dentes ao meu plano, porque não queria comer gato por lebre, nem dar com o nariz na porta, muito menos com os burros na água. Pedi a Deus que me desse uma mãozinha e que não me deixasse entrar numa fria. Eu estava com a faca e o queijo na mão, mas ainda estava com a pulga atrás da orelha. Pensei, fiquei com o coração apertado, com medo de engolir sapos. Pensei mais um pouco e resolvi, mesmo que tivesse que dar o braço a torcer, eu ia continuar batendo na mesma tecla. Só não ia ser um chato de galocha, nem meter os pés pelas mãos. Cutuquei a onça com vara curta e comecei a descascar o abacaxi. Quase fiquei a ver navios. Era como enxugar gelo, até fiquei de bola murcha. Quase entro pelo cano, mas fui enchendo linguiça, dei a volta por cima e lavei a roupa suja. Com medo de levar chumbo, enchi a cara com água que passarinho não bebe. Arregacei as mangas,
fiquei andando nas nuvens, fui arrastando as asas e fiz o convite para ir para onde Judas perdeu as botas. Chegando lá, dei uma de João sem braço, fiz boca de siri e tirei de letra. Molhei o biscoito, afoguei o ganso, matei a cobra e mostrei o pau. É muito bom. Muito bom. E essas expressões idiomáticas, isso é interessante quando a gente. Acho que é a Glória, que é do Sul. Qual é a pessoa que entrou aqui, que é do Sul? Agora Glória, terra, né? agora terra aí. Quando a gente muda, vem do Sul para cá, demora um tempo ainda para compreender certas coisas, né? Por conta muito do uso dessas expressões idiomáticas. A Najara fez outra pergunta aqui, Valdec. Ela pediu, na verdade, para tu falar sobre a caminhada do Poéticas Periféricas e seus textos nas escolas. Ah, sim. O Poéticas Periféricas é um livro que nasceu... eu acho que assim, as coisas vão nascendo umas das outras. Uhum. Nasceu dessas caminhadas minhas pelos saraus e da minha necessidade que eu tenho de texto escrito, que eu sou mais da coisa do papel mesmo. Eu já escrevo já no computador e tudo, mas ainda tenho muita saudade do caderno, da caneta, inclusive eu sempre carrego comigo. Uhum. E esse livro nasceu do trabalho coletivo de mais de 40, 50 coletivos de poesia da cidade, com capa de Marcos Paulo Silva, do Sarau do Jaca, contracapa de Alisson Chaplin, do coletivo A Pombagem. Tem correção ortográfica de Tizion, do grupo Poesia Arte Livre, lá da UNEB. O que ela está falando é aquele livro, é aquela antologia, né? De poéticos periféricos, que eu mostrei na outra live até que eu tenho. Exato. Geilson faz um prefácio, Dai Borges também faz um prefácio, a Tia Má faz um texto de orelha, e esse livro tem chegado no IAC, né, no Instituto de Letras da UFBA, através de professoras e alunos, tem chegado em várias escolas de várias cidades da Bahia e fora da Bahia, inclusive no Rio Grande do Sul, quando foi divulgado o lançamento do livro que a gente fez na Bienal, teve pessoas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e de São Paulo também, que compraram um exemplar pela internet para usar na sala de aula. A minha orientadora de doutorado lá no Rio Grande do Sul, professora Ana Liberato, ela infelizmente não tem Instagram, ela usa. Eu lembro que quando eu comprei e mostrei para ela, eu quero, porque ela busca, ela trabalha atualmente mais com a pesquisa das literaturas indígenas. Mas eu, quando fiz o meu trabalho de doutorado com periferia, foi com ela. Então, ela tem esse olhar, né? E na universidade tem outros professores. A professora Lilian Ramos também, que é do espanhol, mas trabalha com as questões periféricas, que usam esse material e que se interessam. O professor Paulo Paes está mestrando agora da UNEB. Ele fez um trabalho de disciplina com um aluno da faculdade de pedagogia. Tem o Alan Félix, que é um autor do livro também, ele tem trabalhado os textos. O Alan esteve comigo aqui. Eu fiz uma live com ele e com a Najara. E são vários autores desse livro que são escritores, que são professores e professoras. A Lidiane Ferreira, do Sarau Enegrecência, tem trabalhado com esses textos na escola. E assim, a Sucena de Lírio, que trabalha com 2 escolas no subúrbio ferroviário de Salvador. É uma quantidade, cada hora a gente descobre um trabalho novo. Teve 2 alunos da UNEB que foram fazer um trabalho, apresentar um artigo no Rio Grande do Sul, que fizeram leituras, né, e referências ao livro. Já tem se eu não me engano, um professor da UFBA que fez um trabalho de conclusão de curso, também citando o trabalho do Poéticas Periféricas, e citando também as outras antologias, as 3 antologias do Sarau da Onça, que também são trabalhos criativos, que contém textos de autores assim maravilhosos e autoras maravilhosas. Sim, então, sim. É uma grata alegria que nós temos de ver que esses poemas estão por aí. Como eu falei na live anterior, o poeta Alisson Chaplin teve um poema dele citado num livro nos Estados Unidos, que foi uma divulgação feita por Bruna Ercog,
que é do grupo Rede ao Redor, da UFBA, que foi fazer uma viagem de pesquisa na Colômbia, participou de vários coletivos de poesia e que espalhou pela Colômbia inteira esse livro. Enfim, a gente tem uma alegria a cada momento que sabe, e pessoas que citam, né? Teve um evento que a Fundação Pedro Calmon do Estado realizou, em Cajazeiras, que foi o Festival Literário Internacional de Cajazeiras, Festival Literário Nacional. E fizeram sorteios de coisas, de livros e tal. Aí eu li uma reportagem que uma das pessoas que ganhariam livros, porque concorreu lá e ganhou, pediu, né, entre aspas, que queria o livro Poéticas Periféricas. Então, a gente fica tão alegre quando vê essas coisas, porque a poesia, algumas pessoas têm ela como a prima pobre da literatura. Quando, na verdade, a poesia é a alma de qualquer texto. A poesia está inserida no romance, está inserida no conto, está inserida na crônica e até nos textos jornalísticos. Quando você lê um texto muito seco, muito duro, e quando você vê um texto mais humanizado, né, mostrando as causas e as consequências daquele fato, daquela matéria jornalística, quando tem uma coisa humana ali, tem a poesia. Então, essa poesia das eu já levei essa antologia até para um curso que eu dei em Cuiabá, que deve estar fazendo uns 2 anos, e aí eu lembro, porque eu sempre levo os livros que eu tenho da área para mostrar, né? E eu lembro assim, eu quero, onde é que eu consigo? Então, quer dizer, as pessoas elas têm vontade de ter acesso, e muitas vezes não têm o conhecimento de que aquilo existe, né? Por exemplo, a gente não tem a ideia de que existem tantos poetas em Salvador, que existem tantos coletivos. E aí é um trabalho muito legal esse teu, né? Um trabalho de fôlego, de catalogar e deixar ali disponível para dizer, olha, tem esse. Não é só o Sarau da Onça, é também o Sarau da Onça, que é maravilhoso, mas tem o Enegrecência, tem, né? Isso é muito legal. Tem o Sarau da Praça, o Sarau do Gueto, o Sarau do Gueto. Tem Black, tem tantos. Tem Black, enfim, tem um Sarau da Praça, Sarau na Praça. E acaba que só alguns chegam até a gente, né? Quando tu não tem assim, o que eu conhecia? Ben Black e Sarau da Onça. E aí quando eu fui ver e eu até usei numa pesquisa não, acho que foi numa apresentação só de trabalho, não cheguei a publicar. Eu usei aquele teu, agora eu sei que é teu. Sabia, deve ter citado lá, óbvio, mas eu tô dizendo que agora eu liguei o nome à pessoa, né? E citei lá e mostrei, poxa, tem tantos, e me surpreendi, né, com tantos. Acabou de entrar aqui o coletivo Ser de Narte. É a Celi Araújo. Eu sempre chamava ela a Celi de Freitas. Evanilson está falando Crias da Mata, Sarau do Jaca. Exatamente. Tem sarau em vários bairros. O sarau tem um grupo coletivo Água da Fonte, lá em Alto de Cotos, que é um grupo que faz um trabalho maravilhoso também, lá na área do subúrbio ferroviário. Tem o sarau suburbano, que é feito lá na Biblioteca Comunitária Paulo Freire, que é organizada lá por uma colega nossa. Enfim, a poesia está em vários lugares da cidade. E eu acredito que ainda haja muita coisa que a gente não conhece, porque tem grupos que se reúnem no final de semana, tem grupos que se reúnem no quintal de casa, às vezes não tem uma divulgação daquele material, ou então divulga, mas mesmo na rede social. O Ricardo está falando aqui que tem a ocupação cultural em Valença, né? A gente já falou. Isso, o Ricardo, inclusive, me chamou, eu fui para Valença aí com um prazer imenso. Eu fui de ousado, né? Na verdade, ele me convidou, mas eu já estava querendo ir sem ser convidado. Ele e a Adriana, eu acho, né? Quem te convidou foi a Adriana e Ricardo Vidal, que são os dois. Foi. Isso. A Jaquinha Nogueira, lá de São Sebastião do Passé, está aqui, ó, Viva Poesia. A Jaquinha faz um sarau lá maravilhoso. Eu fui mas também de ousado. É Sapeaçu, não é Sapeaçu? Acho que é Sapeaçu. E eu sou assim, ó, eu vou chegando. Não, se me chamar, eu vou. Se não chegar, eu vou do mesmo jeito. Eu tô te dizendo, eu vou te chamar, tu e a Jaquinha, para falar lá para os meus alunos no IF Baiano. O fé em Deus conseguiremos. Pronto, a gente tá junto, a gente vai.
É, é isso aí, a gente... E tem mais alguma poesia aí que tu traga pra gente? Ó, vou Até trazer aqui. fechar o nosso horário, até fechar o nosso horário, que eu nem sei porque caiu, voltou, essas coisas, eu estou contigo. Eu acho que já deve estar perto de fechar, viu? Deve estar. Aí tu recita aí mais uma. Eu vou recitar, porque é outra livre, então são outras pessoas. Eu vou recitar de novo. Claro, Tem um poema do manda ver. Gonçalves Dias, que é a Canção do Exílio, que assim, é muito. O meu poema não segue as regras aquelas rimas que a gramática da literatura fala, né? O poema Uhum. dele é Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. A minha paródia é Canção Uhum. do Exílio. Nessa terra sem palmeiras, ouço a bala sibilar. As chibatas chicoteiam, só mata o povo de cá. Nosso céu não tem estrelas, nossas várzeas não têm flores, nossos bosques não têm vida, nossas vidas não têm dores. Tem mais dores. Se andar sozinho à noite, bala perdida vai me achar. Nessa terra sem palmeiras, ouço a bala sibilar. Minha terra só Uhum. tem dores, que tais só encontro eu cá. Se andar sozinho à noite, bala perdida vai me achar. Nessa terra sem palmeiras, ouço a bala sibilar. Não permita Uhum. Deus que eu corra, nem a bala me encontrar. Não quero sentir mais dores dos manos que perco eu cá, sem que eu veja mais palmeiras, sem a bala sibilar. Valdec, antes que eu tô com medo que feche, e aí teve uma pergunta aqui interessante do professor Gilson Antunes, aqui do IFBaiano de Valença, que é a seguinte: quais as razões para a existência de tantos saraus na contemporaneidade? Olha, eu acho que talvez já houvesse encontros, né? Porque leituras, grupos de leitura, círculo de leitura, mas hoje a gente tem mais visibilidade. E aí, quando um sabe que acontece e conhece o trabalho e sabe que pode ser feito também no seu bairro, acaba reproduzindo ou criando um outro sarau diferente. Isso começou muito com o rap, né? O rap é o responsável pela disseminação da palavra, né? Isso é o ritmo e poesia. R-A-P, Rhythm and Poetry. E Uhum. o rap teve e tem até hoje uma interação e uma penetração nos bairros muito grande, porque a palavra ela é viva. Você fala e o outro já entende, né? Entende como possa entender, com a sua quantidade de informações que tenha, com suas experiências de vida, mas a palavra ela é dinâmica e ela é rápida. A palavra falada. Os saraus, pelo menos a história que eu conheço um pouco dos saraus, vem lá de São Paulo. Quer dizer, quase tudo que acontece no Brasil acaba acontecendo primeiro em São Paulo. Então a onda do rap chega em São Paulo e se espalha pelo Brasil. E aí o rap, o ritmo e a poesia, né, e a palavra, e as pessoas ouvindo aquelas palavras que elas já conhecem, inclusive, e que se identificam Uhum. imediatamente, ao contrário de algumas construções literárias que são mais rebuscadas, que são mais, entre aspas, específicas, com um vocabulário mais restrito e que demanda uma pesquisa e uma busca no dicionário e falando de uma realidade que você às vezes não sabe do que está sendo dito ali, de, um, de uma paisagem, de um tipo de clima e de tempo que você não sabe, acha que é ficção, que é uma criação do outro mundo, que é apenas uma criação daquele autor. Mas aí o rap vem e fala da esquina. O rap vem e Uhum. fala do amigo que está ali, que caiu, que brincou, que dançou, do que morreu, fala da violência, fala dos problemas sociais. E aí, imediatamente, a pessoa que ouve identifica, talvez não no seu bairro, mas no bairro vizinho ou no bairro de algum amigo, né? Numa quebrada de alguém que você conhece. O Uhum. sarau de Não, Valdec, poesia não, desculpa, termina, perdão.
o sarau de poesia, ele vem nessa pegada, nesse ritmo do rap, e de alguma medida continua junto, né? Porque eu vejo, pelo menos nos saraus que eu participo, tem muito a música junto com o poema e tem muito o ritmo. Você falou, me perguntou na live anterior, sobre o cordel, que você ouviu, um ritmo de cordel no meu texto. E eu participando dos saraus aqui na cidade, pelo menos em Salvador, eu vejo muito o ritmo do rap, né, naqueles textos. E vejo muitos jovens rappers se apresentando ali. E fazendo uma aproximação do rap e do rapper com o repentista, que é uma outra forma de fazer poesia, né? A embolada, né? A embolada, o repente. Coco, a embolada, o repente, o próprio cordel falado na praça com pandeiro, com acompanhamento musical. Então, eu acho que a gente tem essa memória afetiva e cultural, musical, e a poesia tem essa dinâmica da música, né? Tem essa dinâmica do ritmo. Você escolhe palavras que rimam, escolhe palavras que componham um verso num tamanho tal específico, que dá um movimento. Então, isso faz com que a gente viva muito na poesia, e a poesia viva também na gente. E aí acho que os saraus, mais ligado à escrita e à leitura de textos, ele vem fazer esse casamento, ou declarar o seu casamento, né? Porque já estava junto aí há muito tempo. Ele vem se declarando, e as pessoas, com o respeito que os organizadores de saraus têm com as outras artes, e com a plateia, e com as pessoas que estão ali do seu lado, incentivando, né? Promovendo a oficina de escrita, isso vai fazendo com que se fortaleça ainda mais. É um trabalho coletivo, né? Eu tenho dito aqui várias vezes em coletivo, e esse coletivo fortalece um ao outro. Quando eu vejo que aquele outro me abraça, me aplaude. Com certeza. Não porque eu sou um escritor de pedestal, ou aquele escritor que está ali na redonda. Mas porque tu está construindo junto com ele, né? Porque ele te vê como um igual, né? Ele está te ouvindo, ele está ouvindo você falar de experiências de vida que ele também passa, ou que ele ouve de alguém, amigo, conhecido que passa, ou que a família dele passou. Então isso vai identificando e fortalecendo, e faz com que essa onda cresça cada vez mais. E aí começou basicamente assim, o que a gente tem de história com a Cooperifa em São Paulo, lá com o Sérgio Vaz, e aí se espalha pela periferia toda de São Paulo, o Sarau Bem Black, do Nelson Maca, e o Sarau Bem Legal, que é o Sarau de crianças, que o Nelson Maca também criou, se inspiram na experiência lá de São Paulo, e o Nelson Maca também é muito musical, é muito de um movimento de corpo. Você vê como vai casando música e poesia. E eu lembrei agora do que a gente comentou na outra live também, até para falar aqui para o professor Gilson, daquele trabalho da Lúcia Tenina, né, que foi a tese dela de doutorado sobre os saraus de periferia de São Paulo, que ela faz um apanhado bem legal, fala da Cooperifa, mas fala dos outros diversos saraus que ocorrem. E a Joaquinha colocou um comentário aqui, que acaba sendo um fio da identificação com uma literatura desacralizada. Eu acho que é isso. Meu marido já colocou aqui, são 5h10, ele ainda não avisou. Então, se tu quiser já pode continuar falando, mas se quiser te despedir, porque aí tu te despede, deixa aqui registrado, e aí na hora que o Facebook nos derrubar, eu chamo o Evanilson, ou o Instagram, perdão. Pronto. Aí o Sarau da Onça nasce do Sarau Bem Black. Você vê como é um encadeamento. Perifa, Sarau Bem Black, Sarau da Onça, e aí Sarau da Onça, outro sarau da cidade. Eu conheci o Sarau da Onça, o Fala Escritor foi em 2009, eu conheci o Sarau da Onça em 2011, em 2012, um ano depois que eles foram fundados. E aí depois do Sarau da Onça eu conheci vários outros saraus, que também se inspiraram no Sarau da Onça. E a facilidade de você promover um coletivo, né? Você juntar com a sua galera do bairro, numa esquina, na esquina ali, como é no caso a batalha de poesia, da poesia de esquina lá em Sussuarana, que é debaixo de uma laje, debaixo de uma esquina.
né? Uhum. Junta a galera e é mais batalha mesmo. Batalha na hora, de freestyle. Você tem que fazer na hora seu poema para Uhum. batalhar com aquele outro. É o rapper, é o repente, na verdade, né? É o Sim. repente urbano. Poetas que se juntam no vão central ali do bairro do Imbuí, é o Sarau Solte a Voz, com 200, 300 jovens. Então, a facilidade de se mobilizar essa galera, deles se mobilizarem, isso também vai fazendo com que vai crescendo a visibilidade e muitos que estão ali, que já são articuladores nos seus bairros, acabam criando ou fortalecendo os grupos que acontecem nos seus bairros, e isso vai Aqui em crescendo, Valença, crescendo. aqui em Valença eles fazem na Praça da República, tem um pessoal do rap que se junta para fazer essas batalhas, e aí tem um rapaz aqui que trabalha com cultura, enfim, artista visual, que é Gugi Martinez, e eles têm uma pizzaria. E na pizzaria, numa das pizzarias, ele também abre um espaço para. E uma vez eu fui, registrei, conversei com alguns, abre um espaço para eles fazerem essas batalhas. Então é muito bacana. O Jorge Carrano fala aqui que é uma garantia do lugar de fala. Ou seja, aqueles autores, aquelas autoras, eles não precisam de uma autorização, de um formulário, né? de um projeto aprovado aqui ou acolá para dizer que ele e que ela é poeta, que ela podem falar o seu poema e escrever o seu poema. Então, essa liberdade e essa consciência dessa potência, cada um vai tomando essa consciência e se jogando, né? Eu vi várias vezes no Sarau da Onça, por exemplo, grupos de amigos que é do bairro, mas andam juntos, né? É aquele grupo que anda junto. E aí chega no coletivo, todos juntos para assistir um deles recitar. E aí, quando recebe o aplauso, recebe as palmas, quando aquele poeta volta para o grupinho ali sentado nas escadarias, recebe de novo o afeto, o afago daqueles colegas. E aí, isso dá o fortalecimento do que está sendo feito ali. E aí eu faço uma analogia com várias outras coisas que se faz em grupo também. Do mesmo jeito que se incentiva uma violência, do mesmo jeito que se incentiva um uso indevido de alguma substância, o grupo tem como exemplo ali a poesia e a adrenalina que dá ser reconhecido como pessoa, como artista, né? Enfim, e aí isso vai dando, incentivando um ao outro, e isso faz com que vai crescendo. Eu tenho uma frase eu acho, não sei se é de Santos Sussuarana, eu tinha dito essa frase também algumas vezes, que esse trabalho da literatura é como um traficante de informação. O Sérgio Vaz também fala isso. É um traficante de poesia. Você joga a semente, você joga um pouquinho, o poeta ou a poeta fica viciado, aí vem, busca demais, e aí vai e começa a produzir também, né? Traficar também. Tem um poema do Sérgio Vaz que eu amo, que ele até fez em vídeo, que é A Vida é Louca. Que aí ele fala, o cara tava no metrô com uma arma de 400 páginas, não sei o que, e aí vai fazendo toda essa referência, né? A vida não é mesmo louca, ele termina falando, eu acho genial, assim. Tem o Ciríaco lá de São Paulo, que ele também está envolvido com essa arte das quebradas, que ele tem um poema, eu não me lembro, mas tem um verso do poema que fala vendo poesia. Ou seja, aí usa de analogias de frases e de realidades que as pessoas já conhecem, inclusive para dar um novo significado, né? Ressignificar a vida, ressignificar as existências. Eu acho que a poesia é uma ferramenta maravilhosa de reexistência e de fortalecimento das nossas ancestralidades e de nossas histórias e de dar voz a cada um de nós a construir a nossa narrativa, né? De produzir os nossos textos, produzir, enfim. Eu acho que é isso. Não tem, deve ter muitas outras respostas, mas algumas delas são essas. Sim. É isso, a gente ainda tem tempo aqui, eu não sei, daqui a pouco ele vai nos derrubar, não sei se tu já quer encerrar, quer fazer alguma coisa aí para encerrar, que aí a gente fecha e chama Evanilson. O Aquins Quinteu, o
Carrano está falando aqui, o Akin Quintê é um poeta lá de São Paulo que também circula muito aqui em Salvador e faz muitas trocas de experiência, né? Um cara que eu estava lá num espaço cultural lá em São Paulo, da Érica Moranguinho, se eu não me engano, é uma ocupação cultural que tem, e mais cedo tinha passado o Nelson Maca, e aí me disseram, puxa, o Nelson Maca esteve aqui. Aí eu fiquei, caramba, eu devia ter adivinhado para encontrar com ele. Aí mais tarde o Nelson Maca apareceu. Aí mais tarde ainda eu estava lá sentado tomando uma cerveja, lendo alguns textos no celular. Aí quando eu cheguei em minha frente, a 15 Quintê, eu falei, nossa senhora, minha noite foi maravilhosa. Eu sei como é que é. Porque imagina você numa cidade de 6, 10 milhões de habitantes, e você não marcar encontro com a pessoa e de repente a pessoa te encontrar numa esquina, num Eu lugar. tenho muita vontade de ir para o Sarau da Cooperifa. Nunca fui. Tenho muita vontade de conhecer o espaço. Eu também quero muito conhecer. Eu já tive até, inclusive, no bairro próximo de lá, que é um bairro chamado Gaivotas, numa ONG, fazendo oficinas e bate-papos com escritores, com jovens dessa ONG, fazendo uma oficina de criação de poesias e tal. Mas eu ainda não tive o prazer. Quem sabe a gente não chegue lá junto, né? Sem marcar, sem nada. Quem sabe, né? Nada é impossível. Nada. Eu acho que a energia do Sarau, a energia do Sarau da Onça já é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de estar lá uma noite, foi até o meu marido estava junto e declamou também lá no Sarau da Onça. Foi muito legal. E eu tenho muita vontade também de ir para a Cooperifa, porque eu acho que a energia deve ser... Eu já tive a oportunidade de ver o Sérgio Vaz na UNEB, num evento lá em Salvador, mas eu acho que no Sarau, no ambiente de Sarau, deve ser... Meu marido está colocando aqui que são 17h20. Então... Isso tem quantos segundos ainda? Eu não sei, o Facebook, o Instagram não me avisou. A gente vai falando, quando derrubar, porque o papo tá bom. Quem quiser ficar aqui com a gente, fica, né? Porque o papo tá legal. Então... Eu conheci o Sérgio Vaz antes, só através da imprensa. Depois conheci ele num evento na Biblioteca Monteiro Lobato, em Salvador. Inclusive, já tinha um livro dele, Colecionador de Pedras, e pedi para ele autografar. Eu também tenho. Depois eu me encontrei com ele num evento promovido por Luciana Moreno, que é uma batalhadora. Sim, eu conheço a Luciana Moreno de vista, assim, professora da UNEB. Ela coordena um grupo de pesquisas na UNEB de Itaberaba e promoveram uma festa literária internacional nessas cidades, inclusive em Lençóis, e teve uma mesa com o Sérgio Vaz, o Fábio Mandingo, o Zezé, o Luquemi e o Sandro Sussuarana lá em Lençóis. E aí foi outra oportunidade. Mesa potente pra caramba, hein? Que mesa! Então, pensa aí. Que mesa! Desculpa, termine. Nessa mesa, o Sandro, na vez que ele foi se apresentar, falar de onde ele vinha e tal, aí ele falou, eu estou aqui na mesa, mas poderia estar. Aí foi falando o nome de um por um. Poderia estar Evanilson Alves, poderia estar Maiara Silva, poderia estar, foi citando, Carol Xavier, poderia estar Joyce Mota, poderia estar Lissandra Pedreira. Tem uma outra menina do Sarau da Onça que já fez até live com o Sandro, que é maravilhosa, que é Bruna, né? Agora sim, nós temos 27 segundos. Então, Valdec, muito obrigada, viu, pelas suas participações. Tá? Hoje deu certo, apesar da trava-trava no início, e vou encerrar aqui, porque vai parar. Viu? Um abraço. Vou chamar Ivanilson. Um abração. A gente se vê daqui a pouco aí. Sim, valeu. Vou ficar na plateia.